Esses dias estava almoçando em um lugar e aí estava passando um jornal regional aqui da IPTV, e lá estava mostrando uma matéria falando que do aquecimento das vendas de fim de ano sobre roupas íntimas, tanto de homens quanto mulheres. E aí a repórter estava lá numa loja de lingerie, e aí o dono falando que chega no final do ano, as vendas de lingerie aumenta muito, porque as pessoas têm essa tendência, essa visão de que você passar a virada do ano com determinada cor, você já deve ter ouvido, né, de lingerie, você vai atrair determinadas coisas para o ano que está vindo, né? Por exemplo, se você passa de verde, você vai atrair dinheiro, né? Se passa vermelho, vai atrair o amor, né? E por aí vai. E eu fiquei olhando aquilo e eu fiquei pensando, meu Deus, nós sabemos que as pessoas, elas creem em alguma coisa, todo mundo crê em alguma coisa, e todo mundo quer fazer algo para que o ano novo que está começando, todo mundo quer fazer alguma coisa para que o ano seja diferente, para que o ano seja melhor. Todo mundo quer fazer alguma coisa, independente de credo, de religião, as pessoas creem em alguma coisa e fazem alguma coisa. Tem gente que acredita que se você sair daqui lá na praia e na hora da virada do ano você pular 7 ondas, vai atrair coisas boas para o ano. Tem gente que acredita nisso. Tem pessoas que acreditam que, olha, eu preciso passar com determinada cor de roupa, porque, né, os astros vão se alinhar no momento da virada do ano. A hora que passar um cometa aqui, vai ver que, né, a minha roupa íntima é verde, o dinheiro vai chegar no ano 2026. Todo mundo acredita em alguma coisa. Nós acreditamos também, né? Nós acreditamos, inclusive, nós acreditamos que passar a virada na presença de Deus realmente é uma coisa boa. O problema é que as pessoas às vezes acreditam em algumas coisas que não têm fundamento, né? Que são coisas que foram ensinadas, práticas que foram ensinadas e que as pessoas realmente não acabam, né, virando em nada. Não vai ser a roupa, a cor da roupa que a gente passa, ou a quantidade de coisas que você faz, a quantidade de ondas. O ano só vai ser diferente se as nossas atitudes forem diferentes. Se a gente fizer as mesmas coisas do ano que passou, nós muito provavelmente teremos o mesmo ano que nós tivemos, né? Então quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos, como foi cantado aqui agora, Jesus veio ao mundo para nos salvar. Ele veio para nos redimir do pecado. E ele veio também, ele falou, olha, eu vou salvar vocês, mas depois eu virei buscar vocês para a gente, todo mundo junto, e morar no céu. Quem quer ir morar no céu aqui? Quem quer ir hoje? Jesus veio buscar a gente para ir morar no céu. Só que, se ele tivesse vindo e já tivesse levado todo mundo, problema resolvido. Mas ele veio, pregou a sua palavra, instituiu a igreja, e ele falou, num momento oportuno, eu venho para buscar a minha igreja. Assim que o mundo todo tiver evangelizado, eu venho buscar. Então nós estamos, né, arredondando 2026 anos depois que Jesus nasceu. Então já faz 2026 anos que Jesus passou por aqui e ainda não veio nos buscar. Por isso ele sabia que nós íamos ter que viver nessa terra. Ele sabia disso, que nós teríamos que viver aqui, e por isso ele deixa aqui nos evangelhos, ele vai falar nos evangelhos aqui, diversos conselhos para as nossas vidas terrenas. Quando a gente olha para Jesus e a gente pensa assim, do que mais Jesus falou, nós paramos, poxa, Jesus veio para salvar, Jesus veio para nos libertar do pecado, então ele falou mais de salvação sobre qualquer outra coisa. Estamos enganados, porque não foi. Jesus falou de muitas coisas práticas da vida, coisas do nosso cotidiano. Ele falou, por exemplo, mais sobre dinheiro e posses, como lidar com dinheiro e posses, do que sobre fé e salvação. Só para você ter uma ideia, são 2.350 versículos que Jesus falou sobre como lidar com o dinheiro e com as posses, e versículos de salvação e fé são em torno de 500. Então Jesus falou muito mais sobre questões que nós iríamos ter que usar nessa vida, do que com coisas relacionadas à vida eterna. Por isso,
esse provérbio que nós lemos aqui, ele fala a respeito de conselhos. Ouve o conselho, recebe a instrução, para que você seja sábio nos dias que estão por vir. O livro de Provérbios, o autor aqui, a maioria deles, Salomão, né, ele escreveu os provérbios aqui e ele faz uma comparação entre o sábio e o tolo. Ou seja, aquele que ouve as palavras, aquele que pratica as palavras, é chamado de sábio. Já aquele que vive pelos seus próprios entendimentos, pela sua própria vida, Salomão está chamando de tolo. E o texto está dizendo aqui: ouve conselhos para que você seja sábio, para que a sua vida vá bem, para que os dias que estão por vir, dê tudo certo para você. Então, o tema da mensagem hoje é conselhos de Jesus para o ano novo. Eu vou trazer aqui para vocês alguns conselhos que Jesus nos deixou para que a gente tenha uma vida próspera em 2026. Você quer ser abençoado no ano 2026? Não? Você deseja que o seu ano seja melhor do que 2025? Você deseja conquistar coisas que talvez não conquistou no ano passado? Você deseja avançar, crescer um pouco mais ainda esse ano? Eu vou deixar aqui para vocês 3 conselhos, não meu, não de nenhum outro pastor, mas do pastor dos pastores, aquele que conhece todas as coisas, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Só que nós temos que estar dispostos, como eu disse aqui, a fazer algumas coisas, porque Jesus disse assim: olha, faça determinadas coisas. Tudo tem que ter a nossa atitude. Não adianta a gente achar que Jesus lá no céu vai dar tudo que a gente quer e a gente vai ficar aqui na terra de bracinho cruzado. Não. Então, anote aí, acompanhe com a gente aí esses conselhos. Primeiro conselho que Jesus nos deixou, para que nós tenhamos um ano de 2026 muito abençoado, está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. O texto diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Então, o primeiro conselho de Jesus para nós é: controle a ansiedade. Controle a ansiedade. Tem alguém aqui que tem um pouco de ansiedade ou não? Tem alguém aqui um pouco ansioso? Quando Jesus está falando sobre esse texto aqui, ele está no Sermão da Montanha, começa lá em Mateus capítulo 5, ele está no Monte das Bem-aventuranças, de frente para o Mar da Galileia, e ele começa a falar das bem-aventuranças. Começa lá no capítulo 5, ele começa: bem-aventurado o humilde, porque dele é o reino dos céus, bem-aventurado o pobre de espírito, e ele vai ensinando várias coisas. Quando chega em Mateus capítulo 6, aqui por volta ali do versículo 28, ele fala que Jesus iria suprir as nossas necessidades. Está falando das nossas necessidades básicas. Ele diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. E ele fala: por que vocês ficam preocupados com o que vão vestir e o que vão comer e beber? E ele usa 2 exemplos. Ele fala: olha os lírios do campo, Deus é quem veste os lírios. Nem Salomão se vestiu como esses lírios. Deus fará isso por você também. Olha os pássaros que não trabalham, eles comem, Deus provém um alimento para eles. Então Jesus está falando: olha, se vocês buscarem em primeiro lugar o reino dos céus, todas essas coisas, as nossas necessidades básicas estão supridas. Por isso então ele diz: não se preocupem com o amanhã. Ou em outras versões está dizendo o seguinte: não andeis ansiosos. Ansiedade, eu estou falando de um excesso de preocupação com o futuro. A ansiedade, ela é um excesso de preocupação com o futuro. Não estou falando de crise de ansiedade, que aí é uma outra coisa, uma questão clínica, né? Que algumas pessoas, por passarem por esse processo de ansiedade, acabam desenvolvendo crises de ansiedade. Quem teve sabe o que eu estou falando, né? Mas Jesus está falando: não tenha preocupações excessivas. A ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro, com aquilo que há de vir. E o conselho de Jesus é: olha, basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja,
se preocupe com as coisas de hoje. Deixe para se preocupar com o amanhã, amanhã. É isso que Jesus está falando, porque basta o mal de cada dia. Ele conhece, já basta as preocupações do nosso dia a dia. Tem gente que hoje nós estamos no dia 4 de janeiro, tem gente já pensando o seguinte: como é que eu vou fazer com as coisas lá em agosto? Olha, eu tenho um negócio para fazer lá 15 de novembro de 2026. Não sei como é que vai ser. Tem gente que está preocupado, olha, mas o aniversário da criança é no dia 14 de outubro. Como é que eu vou fazer? Jesus está falando, se acalma. Deixe para se preocupar com as coisas de hoje. Nós estamos vivendo, meus irmãos, num mundo onde tudo é rápido. Você já percebeu que hoje tudo é muito rápido? Tudo é muito rápido. Nós sabemos que o mundo muda desde que o mundo é mundo. Mas a questão que hoje é que a velocidade que o mundo muda hoje. Hoje é tudo muito rápido. Para você ter uma ideia, anos atrás falava-se o quê? De lava rápido, que era um estabelecimento que você levava o carro para ser lavado rápido. Hoje, lava rápido já está fora de moda, não é verdade? O que acontece hoje? Hoje o cara vai na tua casa lavar o carro, porque a gente não tem mais tempo de levar o carro no lava rápido. Eu passo por isso. Eu pago a lavagem do carro, que eu sei que é um pouco mais caro do que os lava rápidos, mas sabe por quê? O cara chega na minha casa 15 para 7 da manhã para pegar meu carro. Eu saio para ir trabalhar. Quando eu volto para almoçar 11h30, meu carro está na porta da garagem. Porque com criança para ir para a escola, trabalho, um monte de coisa, não tenho mais condições de deixar um carro o dia todo parado dentro de um lava rápido. Você parar lá 8 horas da manhã, aí alguém tem que buscar, voltar para casa, depois alguém levar para buscar. Não dá mais. Não dá mais. Está tudo muito corrido. O pastor Rodrigo falou aqui na quarta-feira, o dia continua tendo 24 horas, para todo mundo. Só que a velocidade como que nós vivemos, parece que o tempo está curto. E aí, com esse excesso de velocidade, como nós queremos tudo muito rápido, os especialistas dizem que o quê? Que isso acaba gerando nas pessoas ansiedade, principalmente nas crianças, né? Por isso que telefone na mão de criança pode ser prejudicial, porque as crianças não sabem mais esperar. É sempre assim, ó, aqui, né? Ó, correndo o videozinho, o joguinho, e as crianças não sabem esperar, desenvolve ansiedade. Estamos vivendo num mundo onde é muito rápido, onde tudo é muito rápido. Isso está produzindo ansiedade no povo. E aí a ansiedade traz o quê? Preocupações com o que há de vir. Preocupações com o futuro, com os dias por vir. Você já olhou já o IPVA desse ano já ou não? Já olhou? Não olha não, então. Quem não olhou o IPVA é a partir do dia 12 só. Material das crianças já está esperando, né? IPTU vem o mês que vem. Mas já começa. Mas aí a gente começa a se preocupar e Jesus está falando, não se preocupem com o amanhã. Fiquem calmos. Não é que você não vai... então... Pastor, você está falando que é me preocupar, o IPVA vai pagar sozinho? Deus vai pagar meu IPVA? Não é isso que eu estou falando. Mas não tem uma preocupação excessiva. Mas como que eu faço? Jesus está falando, controle a sua ansiedade, mas como fazer isso? Paulo deixou uma receita para nós aqui, em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele diz o seguinte, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo está dizendo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas apresentem os seus pedidos a Deus em oração. Então você tem preocupações, você tem responsabilidades para o ano? Todo mundo tem. Você tem coisas para fazer nesse ano? Todos nós temos. O que nós devemos fazer então? Leve a Deus em oração. Você sabe por que nós temos que levar a Deus em oração as nossas preocupações com o futuro? Sabe por quê? Porque sabe quem está lá no futuro? Deus. Ele já está lá. Ele é atemporal. Então quando você coloca para ele uma preocupação que é para o mês que vem, a gente não pega Deus desprevenido. A gente não fala, Deus fala, não, em fevereiro, puxa a pastinha de fevereiro aí que eu preciso ver o que ele está precisando para fevereiro. Não, Deus já está lá. Ele sabe
Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você vai precisar. Então, quando você coloca em oração, Ele traz o quê? Paz. Paz no seu coração para você continuar vivendo. Porque se você viver com preocupações excessivas, você vai ficar doente. Infelizmente, você vai ficar doente. Se você tiver preocupações excessivas, além da conta, além do normal, você vai se complicar. Porque isso acontece. Tem gente que não consegue dormir. Não consegue dormir por preocupações. Preocupações para o dia seguinte. Quem é empresário, empreendedor, que precisa vender, tem negócios a fazer. Eu já ouvi de muitas pessoas que falam, cara, essa noite eu não dormi nada. Eu não dormi nada porque eu tenho coisas para fazer amanhã. Tenho negócio para fechar, tenho vendas para fazer e por isso eu não dormi. Você sabe o que a Bíblia diz para a gente? Lá em Salmos? Que Deus dá aos seus enquanto dorme. Então quem é filho de Deus, quem busca o reino dos céus e a sua justiça como prioridade, busca em primeiro lugar, você pode dormir, porque enquanto você dorme, Deus trabalha por você. Deus, Ele não dorme. Então você tem metas para bater, você tem vendas para fazer, não vai adiantar nada você ficar sem dormir. Vai orar, vai dormir, e Deus já tem a solução para os seus problemas. Você crê nisso ou não? Deus já tem a solução. Ele sabe o que você precisa, você colocou diante dele em oração. Então, é de vendas que você precisa? Enquanto você for dormir, Deus está trabalhando a seu favor no comércio da cidade e Ele vai trazer os clientes que você precisa. Não adianta você se preocupar. Ah, pastor, mas eu preciso preencher minha agenda. Deus vai preencher a sua agenda. Enquanto você dorme e descansa nele e busca o reino dele em primeiro lugar. Isso é prioridade. Tem gente que diz o seguinte, a palavra prioridade ela não pode ter plural. Prioridades. Porque prioridade, né? Priori, é a primeira. É a primeira coisa. Então, em primeiro lugar, buscar o reino, como Jesus está falando. Busque o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar na sua vida e eu vou cuidar de vocês. O que nós precisamos então fazer? O nosso papel é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a parte de Deus qual é? As demais coisas serão acrescentadas. Ele vai trazer as necessidades básicas da sua vida, se você busca o reino dele em primeiro lugar. Então, fique calmo, fique tranquilo, fique em paz, porque Deus já tem a solução. A nossa maior preocupação, nossa única preocupação, na verdade, deve ser o quê? Buscar o reino dele. Buscar porque ele prometeu, é promessa de Jesus, é promessa dele para as nossas vidas. Busque o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o que a gente precisa fazer? Se acalme. Controle aí a sua ansiedade. Você já está preocupado? Deus está falando com alguém aqui? Você já está preocupado com coisas para o ano? Virou o ano, você já pensou como é que vai ser? Tem casamento chegando. Tem coisas para fazer. Tem coisas para fechar, né? Tem um buffet, tem isso, tem aquilo outro. Calma. Jesus já está lá. Jesus já está lá. Descansa nele. Faz o que precisa ser feito. Deixa o Senhor cuidar e deixa Ele te surpreender. Porque a palavra dele diz o quê? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que pensamos. Nós pensamos fazer alguma coisa, planejamos fazer alguma coisa, mas quando nós colocamos diante de Deus, Ele vem e faz o quê? Além, ou faz muito melhor do que aquilo que a gente pede, do que aquilo que a gente imagina. Então, tenha calma, tenha calma. Eu tenho tem um meme da internet aí, que eu peguei esse meme e falei assim, esse meme vai me acompanhar esse ano de 2026. Não sei se você já viu, mas é uma partida de futebol. O goleiro pega a bola assim e ele sai desesperado para lançar a bola para o atacante. E aí o treinador fala assim, calma Kaique, calma Kaique, calma Kaique. E o goleiro joga a bola com pressa assim e joga para fora. E aí o treinador olha para ele e fala, Kaique, calma. Então, ó, calma. Para 2026, quando você ouvir falar, calma Kaique, você vai se lembrar de mim. Entendeu? Você vai se lembrar de mim. Quando você estiver pouco desesperado, ansioso, preocupado com algumas coisas, você vai se lembrar de mim, que você vai martelar na sua cabeça, calma Kaique. Ou então você fala para alguém,
Você vê alguém preocupado, você fala, calma, Kaique. Depois, se você quiser, eu mando o meme para você, tá? Se você ficar curioso, depois me manda uma mensagem no Instagram que eu mando para vocês, né? Ou então eu vou compartilhar para você ver lá, porque é uma brincadeira, mas é isso, nós precisamos ter calma, confiar que Jesus faz as coisas, confiar que Jesus está cuidando, confiar que Ele vai fazer. Então, o primeiro conselho de Jesus é esse: controle a sua ansiedade, não se preocupe com o dia de amanhã, Jesus está cuidando de tudo, amém? Segundo lugar, segundo conselho de Jesus para nós, para que o nosso ano seja abençoado: seja organizado. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28, Jesus diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Jesus está falando sobre organização e planejamento. Ele conta essa parábola porque ele está falando de discipulado, do preço de ser discípulo. E ele diz o seguinte, ele conta essa parábola para falar exatamente a mesma coisa. Você quer ser o meu discípulo? Você precisa calcular e ver os custos e as consequências que tem em ser um discípulo meu. Mas isso é um ensinamento para toda a nossa vida. Calcular o preço das coisas, calcular tudo que a gente for fazer, ser organizado. Sabe por quê? Deus é organizado. Deus é organizado. A sua palavra nos ensina que nós devemos ser organizados também. Você quer ver o que é um master da organização? Leia Êxodo, Levítico e Números. Você vai ver como Deus é organizado. Você já leu esses livros ou não? São uns livros meio, né, para poder ler, porque é muita regra, é muita coisa. Mas nós vemos o que? A ação de um Deus organizado. Ele tira o povo do Egito, atravessa o mar, leva o povo aos pés do Monte Sinai, e ali o povo de Israel fica por volta de 1 ano e pouquinho. Sabe Deus fazendo o quê? Organizando o povo. Organizando entre as 12 tribos. Tinha organização para tudo, na hora da construção do tabernáculo, na hora da desmontagem, cada família pegava uma peça do tabernáculo, até na forma de andar, o povo tinha organização. As tribos tinham que ser organizadas, Judá ia na frente, com as outras tribos do lado, eram 4 grupos de 3 tribos, tudo tinha uma organização. Deus deixou tudo meticulosamente organizado. A arca vai ser tantos metros por tantos metros, o altar assim, 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 está tudo lá. Deus é uma organização tremenda que Deus deixa, e Jesus está falando a mesma coisa. Olha, nós precisamos ser organizados. Ele está dizendo, você tem planos? Você tem planos? Se não tem, sentem e façam os seus planos. Existe uma frase de Benjamin Franklin que diz o seguinte: quem não tem um planejamento está planejando falhar. Tem gente que vive a vida assim, ó, deixa a vida me levar, vamos vendo como é que vai ser, nós vamos tocando em frente, né, conforme as coisas foram acontecendo. Agora tem pessoas organizadas. Nós temos aqui presente conosco Tati Organiza, especialista na área de organização. Se você precisa de um apoio para se organizar, está ali a Tati, fala com ela depois, ela vai te ajudar. Mas, porque Deus tem esses princípios de organização. Deus fala, você quer fazer alguma coisa? Antes de fazer, tenha um planejamento. Sente, faça um planejamento. Veja quanto que vai custar. Veja se você tem condições de fazer. Você já viu obra que começa e para no meio? Nós trabalhamos, eu e o pastor Rodrigo trabalhamos na USP, órgão público, a gente vê muito isso. As empresas vão lá, ganham a licitação, começam a construir um prédio, na metade da obra, por quê? A empresa faliu. Por quê? Porque não calculou os custos, não tinha condições de tocar a obra até o final. Aí fica lá,
fica lá a obra parada lá, o concreto, chuva para lá, porque o processo para trazer uma outra empresa para começar é demorar demais. Então, o que Jesus está dizendo aqui, você precisa ter um planejamento. Você tem planos para 2026 ou não? Você tem planos para 2026? Tem coisas que você quer fazer em 2026? Já calculou os custos de tudo isso? Você já sabe o que precisa fazer? Quando nós viemos visitar esse prédio aqui, no dia 10 de junho de 2024, foi a primeira vez que nós entramos aqui no prédio. A igreja começou 17 de agosto, mas nós viemos aqui no dia 10 de junho. Ainda não estava fechado, o contrato não estava assinado, mas eu e o pastor Rodrigo viemos aqui e ficamos por algumas horas aqui com papel e caneta na mão, anotando tudo que precisava ser feito, medindo parede, tirando medida, para poder fazer o quê? Calcular os custos, quanto que a gente precisaria para poder fazer a obra do jeito que está aqui hoje. E nós apresentamos lá para a central, tudo planilhadinho, tudo certinho, olha aqui, ó, está aqui, vai dar X reais aqui para poder fazer lá, para fazer o quê? Pintura, pintar o portão, pintar a escada, fazer o altar, comprar alguns equipamentos, tudo, porque se você não faz isso, se a gente começa fazendo aqui, de repente lá na central eles falam assim, ó, não dá para fazer mais nada. Aí nós estamos aqui com um prédio alugado, com parede pintada, sem som, sem nada, não podemos começar uma igreja, vão passar vergonha. Então Jesus está falando, você precisa ter um planejamento, você precisa ter um planejamento. Deus tem os planos para nós. Nós ouvimos aqui quarta-feira o pastor Rodrigo falando que Deus tem os planos para nós. Isso não significa que nós não podemos ter os nossos planos. O que nós precisamos fazer? Ter os nossos planos e submeter eles a Deus. Tenha os seus planos, submeta ele a Deus, para quê? Para que o teu plano esteja alinhado com os planos de Deus. Porque se você planeja alguma coisa que está fora da vontade de Deus, Deus vai falar para você, meu querido, meu filho, ó, isso aqui você tira, que eu tenho uma coisa melhor para você. E quando Deus fala não, é porque Ele tem algo melhor, não é porque Ele é um pai chato não, que não quer dar, é porque Ele tem um caminho melhor para nós. Lembra que eu disse? Ele está no futuro, Ele sabe se aquilo para nós vai ser bom ou não. Então nós temos que ter planos, temos que organizar as coisas e colocar diante de Deus, submeta eles a Deus. As pessoas às vezes vêm conversar comigo, pastor, eu tenho o sonho de viajar para tal lugar. Você já viu quanto custa? Vai ver quanto custa. Coloca no papel. Vê lá como que você pode pagar, se você pode parcelar ou não, ou se você precisa juntar o dinheiro. Tem gente que acha que algumas coisas são inalcançáveis, mas é porque falta planejamento. Se tiver um planejamento, sai. Para cada um tem um tempo. Tem uns que vão fazer em 10 meses, outros vão fazer em 2 anos, outros vão fazer em 5 meses, porque cada um tem um tipo de renda. Mas se tiver planejamento, as coisas saem do papel. Então, nós precisamos nos organizar. Para 2026, meu irmão, se organize. Eu não sei em que área que você precisa se organizar, você sabe. Mas se tem alguma coisa, se tiver tudo organizadinho, bênção, vamos seguir, mantenha tudo organizado. Mas se tem alguma coisa, alguma área na sua vida que precisa de organização, organize. Coloque. Sabe por quê? Porque às vezes tem áreas das nossas vidas que não prosperam, porque às vezes o problema não são as lutas, o problema não são as opressões, não é demônio. Às vezes tem coisas que não prosperam por falta de organização, porque Deus é organizado. Organize sua vida, organize sua casa, organize suas finanças, organize tudo o que precisa organizar, e você vai ver a palavra de Deus se cumprindo sobre a sua vida. Você vai ver a palavra se cumprindo na sua vida e a sua vida prosperando, simplesmente por um ato de você se organizar. Coloca em ordem o que está fora de ordem. Lembra do que o profeta falou para Ezequias, o rei Ezequias? Isaías chegou lá e falou assim: rei Ezequias, coloque tua casa em ordem, que você vai morrer. Não estou falando que você precisa se organizar porque vai morrer, não. Mas foi a palavra dada para o rei. Por quê? O cara era rei e tinha algumas coisas que estavam bagunçadas, estava fora do lugar. Uma vez eu fui num velório de um tio de uma irmã da igreja lá, que morreu assim subitamente, e eu cheguei no velório lá, a esposa dele, mas estava chorando,
mas chorando demais, desesperada, chorando. Eu falei, meu Deus, esse homem devia ser muito bom, né? Devia ser muito bom, porque o tanto que essa moça está chorando, sentindo falta dele, e eu fiquei ali, né, com o coração, falei, meu Deus, cuida dela, porque ela está chorando demais. E aí, eu perguntei para alguém da família, eu falei, nossa, coitada da esposa, a esposa está chorando muito, está desesperada, pensando talvez como é que vai ser agora a vida com o marido. Ela falou assim, que nada, ela está chorando de desespero, porque você não tem noção o tanto de rolo que esse homem tem. Ela falou, ele tem umas 4 casas aí no nome de pessoa, para outro lugar, processo na justiça. Ela falou, é uma bagunça, ela está desesperada, pensando como é que ela vai fazer com a vida agora sem esse homem aqui. Era o único provedor, mas cheio de rolo, cheio de problema. Ela deve estar pensando, devia ser eu que tinha que ter morrido primeiro que ele. Como é que eu vou fazer agora? Além de ir embora, ainda vai me deixar um monte de problema. Uma vez riram de mim, que eu falei num culto de casais, e aí tinha alguns homens no fundo assim, e aí eu falei assim, homens, se você morrer hoje, como é que fica a vida da tua esposa? E aí alguns riram, olharam para o lado, tipo assim, eu falei, você não tem nada organizado? Se você faltar hoje, se você morrer, como é que fica a tua esposa? Sua esposa vai enterrar você e no dia seguinte vai ter que sair mandando currículo, arrumar outro emprego, ter que trabalhar em 2 empregos porque você deixou bucha? Organização, meu querido. Deus é organizado. Coloque as coisas em ordem para 2026. Você sabe o que você precisa fazer para deixar as coisas organizadas. Você está me entendendo ou não? Amém? Então vamos para o terceiro e último conselho de Jesus. O terceiro conselho é: estabeleça os seus alicerces. Lucas capítulo 6, versículo 47, Jesus contou uma outra parábola que diz assim: eu lhe mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem tolo que edificou a sua casa sobre a areia. Percebe que foram 3 palavras de Jesus aqui, 3 coisas que ele contou, e ele não falou em nenhum momento sobre fé, sobre salvação, sobre pecado. Ele só está falando de coisas práticas da nossa vida. E essa parábola que ele conta aqui, conhecida como a parábola dos 2 fundamentos, essa parábola não é sobre alicerce, ela é uma parábola sobre alicerce e não sobre terrenos. Tem gente que acha que Jesus está falando de 2 tipos de terrenos. Não, Jesus está falando de 2 alicerces, 2 fundamentos, independentemente do terreno que vai ser construído. A ideia de Jesus aqui é o quê? É ir mais fundo. Você pode construir a sua casa na areia. A diferença do terreno na areia para outro terreno é que vai ter que acontecer o quê? O alicerce tem que ir mais fundo. Você já ouviu falar do hotel Burj Khalifa lá em Dubai? 842 metros de altura, o maior prédio do mundo. Sabe quantos metros de alicerce ele tem? 800 metros para baixo da terra. Por quê? Porque lá é deserto. Lá é deserto, a rocha está mais longe, o terreno é arenoso. Então, para construir um prédio grande naquele lugar, não é que não pode construir na areia, pode construir, só que o alicerce tem que ser fundo, tem que cavar fundo. Quando foi construir a minha casa, e a minha casa é numa região ali de muita rocha, o pedreiro falou para mim: Vitor, 1,5 m chegou na pedra. Eu falei: é o suficiente? Tá ótimo. Jesus está falando, você tem que ir mais fundo até o quê? Até achar a rocha. Tem gente que construiu a casa, colocou lá as broquinhas de 2 metros, achou que estava bom, mudou. Veio a tempestade, vem os ventos fortes e a casa o quê? Caiu. Agora, quando a gente alicerça a nossa casa nos fundamentos da rocha, aí Jesus está falando,
Pode vir vento, pode vir tempestade, que ela não vai cair. Quem é a rocha que Jesus está falando? Ele. Então qual é o conselho dele para 2026? Nós precisamos ir mais fundo em Deus. Nós precisamos nos aprofundar mais em Deus. Estabelecer os nossos alicerces, ir mais fundo na presença de Deus. Deus está nos chamando para ir mais fundo na sua presença, deixar o quê? A superficialidade das coisas, se entregar totalmente, para que então nós possamos viver coisas grandes. Jesus está falando, vem para mais perto de mim, se entregue mais, se derrame mais, se aprofunde mais na minha presença, para você poder viver coisas grandes. Olha, meu irmão, eu queria chegar aqui para você e dizer o seguinte: olha, 2026, fique tranquilos, vocês não terão preocupações, vocês não terão problemas, vocês não terão nenhuma luta em 2026. Eu queria poder chegar e falar isso para você, mas se eu dissesse isso, eu estaria mentindo, porque não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o quê? No mundo tereis aflições. E eu não estou profetizando sobre a sua vida e nem sobre a minha vida, mas é inevitável que em 2026 apareçam lutas, apareçam problemas, inevitáveis. Mas você sabe o que vai nos diferenciar, o que vai nos fazer manter de pé diante das lutas é o quê? É os nossos fundamentos, é os nossos alicerces, onde nós estamos alicerçados. Tem pessoas que enfrentam problemas e não suportam, não aguentam, porque o alicerce não é fundo o suficiente, está vivendo na superfície. Jesus está falando para nós, você quer viver coisas grandes em 2026? Se aprofunde, se derrame mais na minha presença. Ah, mas ore mais, busque mais a Deus, venha mais para a presença de Deus, se entregue mais, sirva cada vez mais, não seja uma pessoa superficial, mas se derrame mais, faça mais do que você já fez, se entregue muito mais. A visão de Ezequiel capítulo 47, lá quando ele vê o templo, ele tem uma visão e olha o templo e ele diz que debaixo da porta do templo ele via saindo uma água, um rio correndo por essa água, e ele diz que ele anda 500 metros, a água está no tornozelo, pois ele anda mais 500 metros, a água está na cintura, pois ele anda mais um pouquinho, esse rio, a água está no ombro, depois ele anda mais um pouco e ele diz que era um rio que já não podia mais atravessar a nado, porque era profundo demais. O que eu estou querendo dizer, nós temos que deixar essa vida superficial. Tem crente que vive com a água no tornozelo, tem gente vivendo só com a água no joelho. Jesus está chamando, vem para mais fundo, venha mergulhar num lugar que você não tem um controle, num lugar que você não consegue nadar, venha para mais fundo, tome essa decisão em 2026, eu vou me aprofundar mais em Deus, eu vou me entregar mais, eu estarei nos cultos no domingo, eu estarei nos cultos às quartas-feiras, todos aqueles que podem, que não tem impedimento, eu vou orar. Semana que vem nós vamos orar, semana que vem não, agora, sexta-feira agora, nós vamos orar o quê? Pelo mês de janeiro, vem orar, se aprofunde um pouco mais, uma horinha só, no máximo uma horinha, orar, consagrando o mês de janeiro. Então você quer que as coisas aconteçam, nós queremos que as coisas deem certo, mas nós precisamos fazer algumas coisas. Não adianta a gente ficar sentado em casa, achando que Deus vai trazer as bênçãos e a gente só precisa ficar sentado esperando, que não é assim. Jesus está dizendo, faça a sua parte, e eu faço a minha. Então se aprofunde mais, leia mais a palavra, busque mais a Deus, ore mais, se entregue mais. Esse é o ano de você se entregar a Deus. Tem pessoas que precisam se entregar, tomar uma decisão. É essa a vida que eu quero, eu vou viver para Jesus, é para Ele que eu vou viver. Então vou orar, vou buscar o Senhor, ou estar na presença dEle, se precisar eu vou me batizar também, vou fazer o que precisa ser feito para poder viver na plenitude da presença de Deus. E eu concluo aqui, meu irmão, dizendo uma frase
que eu ouvi quando cheguei na igreja em 2008, através do pastor Nivaldo. E essa frase me chamou a atenção logo da primeira vez que eu ouvi. E então eu tenho colocado ela em prática. E ele disse o seguinte: você quer viver o que você nunca viveu? Faça então o que você nunca fez. Você quer viver o que você nunca viveu? Faça o que você nunca fez. E você vai colher os frutos de todas essas bênçãos na sua vida, porque são princípios, é promessa de Deus para as nossas vidas. Jesus está deixando conselho para nós. Ele disse: se você fizer tais coisas, eu farei tais coisas. Se você edificar a sua casa sobre a rocha, vai vir as tempestades e ela não vai ser abalada. Pode vir o que for, não vai te abalar. É promessa de Deus para as nossas vidas. Então, para a gente ter um ano de 2026 abençoado demais, conforme o provérbio que eu li no início da pregação, ouve o conselho. Conselho de quem? De Jesus. Não foi meu conselho, o conselho foi de Jesus. Receba a instrução. Nós ouvimos os conselhos e recebemos as instruções. Se nós colocarmos em prática aquilo que Jesus está falando, nos nossos dias que estão por vir serão os melhores até aqui. Amém?